Olá, eu estou hoje no IT Forum Expo, um dos maiores eventos de tecnologia de informação do Brasil. Vou estar entrevistando hoje os executivos das principais empresas que estão apresentando aqui hoje. Bem-vindos ao programa Plano de Negócios da Mega Brasil. Estou hoje aqui com o Fernando Palacios, sócio fundador da Storytellers e coautor do livro O Guia Completo de Storytelling. Bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bom, Daniel? Conta para as pessoas que não conhecem aqui o programa, como a gente define storytelling? Storytelling, a definição mais rápida é contar história, né? Só que entrou no mundo corporativo com técnica. Então, assim, como eu faço para contar uma história? Como essa história que eu vou contar vai prender a atenção da audiência? Como que no final da história eu passo uma mensagem? Para tudo isso tem técnica, e o storytelling hoje é uma disciplina que aborda isso. Como fazer para não errar nesse momento? Qual é a diferença do storytelling e de um bacharelado de comunicação, que eu entendo que deveria ensinar dentro dele diferentes técnicas de comunicação? Poderiam andar muito juntos, mas na prática assim não andam, né? Então eu dou aula em muita faculdade, SPM, do Morumbi, FIA, e agora está começando a virar currículo, mas na comunicação a gente vai estudar o processo de comunicação, o emissor, receptor, como que a comunicação se dá, e mesmo a parte de técnica, você até pode aprender a escrever desde uma carta até como escrever um anúncio. Mas o storytelling, ele é um passo atrás, na verdade, porque quando você entende como contar uma história, você pode usar isso de várias formas. Você pode usar isso para estruturar uma apresentação de PowerPoint, você pode usar histórias para ilustrar uma palestra, você pode usar história para escrever um romance, você pode usar história para fazer um roteiro de cinema, para fazer uma peça de teatro. Em qual ponto do tempo você falou, eu quero mexer com isso, eu quero que essa é a minha paixão? Boa pergunta. Quê? Boa pergunta. Na verdade, tem dois momentos. Quando eu era pequeno, meu avô era cineasta, então eu cresci muito nesse meio, queria ser escritor. E a minha família achava que não era muito bom, porque pelo próprio exemplo do meu avô, veio a ditadura, foi preso, veio a crise econômica, ficou pobre. Né? Tem profissões melhores, mas, ao invés de distribuir autógrafo, junta autógrafo na carteira de trabalho, bem melhor. Mas na prática, assim, quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar em agência de publicidade. Trabalhei muito tempo tanto de eventos, banco de eventos, Ferraz, em algumas agências, depois como publicidade mesmo. E nessa época, isso bota 12 anos atrás, começou a surgir essa coisa do storytelling. Então, fora do Brasil, começaram a falar vários guias de tendência, Iconoculture, Trendwatching, falando, olha, tem um negócio como? Iconoculture, Trendwatching, são sites que ficam observando tendência. E esses sites falaram assim, tem um negócio chamado storytelling, que a gente não sabe dizer exatamente o que é, não sabe dar um exemplo, mas isso vai ser importante na comunicação no futuro. E eu falei, ok, legal, eu queria ser escritor quando eu era mais novo, trabalhando em publicidade, vou mergulhar nisso. E aí eu comecei a trazer o tema para o Brasil. Isso foi em que ano a gente está falando? 2006, 2007. E aí eu tinha um parceiro, que era ali o Lara, e aí eles precisavam de um projeto tinha 1.248 slides de PowerPoint. A gente precisa que as pessoas entendam, isso aqui desse jeito ninguém vai entender. Como é que a gente faz? Vamos transformar isso numa peça de teatro. E aí na hora que eu fui começar a fazer isso, eu vi que eu não sabia fazer. Eu achei que por eu trabalhar em publicidade, por fazer anúncios de 30 segundos, eu ia saber fazer isso. Quando eu fui fazer, eu não sabia. Uma coisa é fazer uma historinha de 30 segundos, outra coisa é contar uma história de 1h30, que tem que passar uma série de mensagens ali no meio. E aí então foi um momento que eu tive que parar um pouco, estudar, e aí eu fiz o primeiro estudo acadêmico no Brasil sobre isso. Eu li tudo que tinha sido publicado sobre storytelling no mundo, eram 64 livros, nenhum em português. E eu entendi que tinha técnica por trás. Para fazer um roteiro de cinema tem técnica, para escrever um romance literário tem técnica, para fazer um videogame tem técnica. Se você junta essas técnicas todas, o padrão entre elas é storytelling. É o que vai servir para qualquer coisa. Para escrever a letra de uma música, para contar a história de quando nasceu seu filho. Tudo isso tem a ver com o storytelling. Eu fico tentando entender quando o storytelling se formou, porque se você considera o tempo da Bíblia, que foi eu acho que é o maior best-seller sem dúvida, de todos os tempos, ele tem lá para casa de 2-3 mil anos a primeira, a Bíblia, e é cheio de histórias fantásticas. Então fala, em que momento aquilo já é feito pelo ser humano de uma forma tão natural
E em que momento o storytelling começa a virar uma prática, um sistema, um método, uma técnica? Tá. É assim, o ser humano conta história desde a época das cavernas. A gente sentava ao redor da fogueira e contava história. E alguns autores defendem que, graças a isso, a gente não está mais agachado na caverna comendo carne crua. Porque se não fossem as histórias, a gente ia perder o conhecimento acumulado. Sim. As histórias eram a forma, alguém vai caçar, volta uma pessoa só, ele vai contar como ele fez para sobreviver. E aí a próxima geração não vai morrer como aquele grupo. Isso era o passado através de histórias. A gente conta história há muito tempo. Só que as histórias eram muito resumidas a dois tipos de pessoas. Normalmente quem viveu vai lá e conta, e depois o pajé começa a contar de geração em geração, ou o viajante que vai trocando histórias entre culturas. Durante milênios foi assim que as histórias se passaram. Depois começaram a surgir os autores, e, por exemplo, a peça de teatro, teatro grego, aí começam a surgir, mas antes disso já tinha os mitos. A Epopeia de Gilgamesh é um livro que é quase uma história em quadrinhos, tem 5.000 anos. E nessa história ensina como fazer a cerveja. Na primeira receita da humanidade está numa história, que é uma história em quadrinho, de 5.000 anos atrás. Então isso existe na humanidade, a gente sempre está na nossa veia, está muito aprofundado no ser humano. Como técnica, Aristóteles começou a estudar, por exemplo, como fazer uma peça de teatro. E ele chegou à conclusão que tem que ter começo, meio e fim. Hoje pode parecer básico, mas quando ele descobriu isso 2.000 anos atrás, era uma sacada. Começo, meio e fim, tem 3 momentos que a história tem que ter. E às vezes a gente vai pegar como as pessoas contam história, elas não contam com começo, meio e fim. Elas se perdem. Começa pelo fim, sabe? Aí começa a contar o final da piada e ninguém acha graça. Então ele entendeu que tinha começo, meio e fim. O mundo corporativo começou a olhar para isso aí muito recentemente. A gente está falando assim de 15, 20 anos no máximo para cá. Alguns autores começaram a olhar para isso. Eu vi que uma empresa multinacional como a Accenture tem Chief Storytelling Officer. Isso. Fala, cara, que função é essa? De onde veio a invenção, né? Eu fui tentando imaginar o que ele faz. Ele fica pegando todas as histórias que estão acontecendo ali e recontando para as pessoas. Porque muitas vezes o que acontece? Tem uma história muito legal que acontece com um cliente, um case. Se ninguém ficar sabendo, essa história morre. Um exemplo muito legal, antigo, não é corporativo, mas que explica isso, é a segunda era de ouro da Grécia. A primeira era de ouro foi a era dos heróis e tal. A segunda, depois que a Grécia já entrou numa crise, veio um cara que é um cego e sai contando aquelas histórias da primeira era de ouro. E aí todo mundo resgata aquilo e fala, cara, que incrível e tal, e volta a ter uma nova era de ouro. Então isso inspira as pessoas. O Chief Storytelling Officer vai fazer isso, vai pegar as grandes histórias que vão ajudar a inspirar todo mundo. Cases internos, alguma coisa legal de um funcionário, lições aprendidas, que não foi legal para não errar mais. Então ele usa as histórias como uma ferramenta realmente de didática, de capacitação e até de motivação. Então tem muito a ver com liderança. Você, Fernando, olhando um horizonte de 10 anos, onde você quer estar com essa tua habilidade? O que você quer conseguir profissionalmente falando? Olha, agora sim, eu confesso que até estou num momento meio de mudança, assim, porque muitas coisas que eu queria eu já consegui. Por exemplo, eu queria fazer todos os tipos de história. Uma peça de teatro, eu fiz um game, eu fiz uma experiência durante um evento, tudo eu consegui fazer. Isso nos últimos 10 anos eu fui conseguindo isso. Agora, cada vez mais o que eu quero é aumentar esse campo no Brasil. Então, cada vez mais formar novas pessoas nisso, ampliar esse mercado, profissionalizar muito mais, porque aí na hora que o termo começa a crescer, começa a aparecer um monte de gente que estudou alguma coisa na internet, começa a fazer, e aí começa a dar errado, e fala, pô, storytelling não funciona. Então, vamos conseguir com um pouco mais de profissionalização dentro do segmento e liderar esse movimento inteiro, né? Porque quando eu trouxe o tema para o Brasil, eu não imaginei que ele fosse crescer da forma como ele cresceu e inclusive fora do Brasil, que é óbvio que aí muito no Brasil foi por esse movimento de fora. Eu acho que aí eu tenho uma responsabilidade, eu me sinto muito responsável em manter a gente não ficar para trás. Como foi a decisão de escrever o guia completo do storytelling e como aconteceu esse casamento para o livro com a Marta Terenzo? O casamento com a Marta Terenzo foi antes do livro, né? Então a gente se conheceu na SPM, ela estava dando uma aula de storytelling junto com um ex-sócio meu, e eu estava dando uma outra aula, a gente falou, vamos parar de concorrer, vamos juntar os cursos, né? E a gente juntou.
E aí deu muito certo, a gente ficou sócio, e aí 2 anos depois da sociedade, que a gente tinha dado muito curso, cara, os alunos têm sempre as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas, mas o curso da SPM é um curso caro, então nem todo mundo tem acesso a isso. A gente tem que democratizar esse conhecimento e, ao mesmo tempo, aprofundar para quem já foi aluno ter mais base. Então a gente quis fazer uma coisa mais completa possível. E é um livro que ficou com 450 páginas, ele chegou a ter 900, e a gente teve que editar muito. E foi um processo de 4 anos. Entre a gente fechar com a editora e ir para as prateleiras demorou 4 anos. Mas a gente quis fazer uma coisa realmente muito robusta, que ao mesmo tempo fosse muito fácil de ler, então você consegue pegar e ler e você nem vai perceber, tem 450 páginas, você vai ler muito mais rápido do que parece. Mas a gente quis fazer uma coisa que é uma fonte de informação muito segura, assim, muito certeiro, para que as pessoas não se percam nesse... Você falou de escrever diferentes tipos de história. Qual é a diferença de escrever um game para escrever uma peça de teatro? Onde está o maior desafio? Onde você gostou mais? Então, cada um tem as suas características muito únicas, né? Então, por exemplo, a peça de teatro, ela é no diálogo. O tempo inteiro as coisas estão no diálogo, depende muito dos atores e dos personagens, é muito focado em personagem. Quando a gente vai para o videogame, é muito mais situação, porque o personagem é quem está jogando. Então você tem que ter muitas situações e que se ramificam, porque o legal do game é ter finais diferentes. Se você tem um tipo de ação, tem um final. Se você tem outro, tem um final diferente. Então aí é muito mais trabalho, porque cada ramificação é uma história nova. Então para você fazer uma experiência de um jogo de 10 minutos, você vai ter que fazer 2, 3 horas de história. E se a pessoa for por um caminho, dá 10 minutos. Se ela no meio do caminho mudar, dá outros 10 minutos, mas já são 20 no total. Se for fazer todos os caminhos, vai dar umas 2, 3, 4, 5 horas. O programa MBA Global Business Experience e suas especializações cobrem todas as principais áreas do estudo de negócios, com módulos ministrados por professores bilíngues, conteúdos em português e inglês, além de imersões em Dublin, Irlanda. No Brasil, o programa é composto por módulos na área de gestão de negócios ministrados em português, intercalados com aulas de Business English, ministradas em inglês por professores bilíngues, através de estudos de casos reais de empresas globais, alinhando teoria à prática. Em Dublin, o aluno fará imersão de 60 horas, com estudos de Business English, workshops, palestras em universidades, atividades culturais, visitas e estágios em empresas parceiras. Matérias, 20 horas cada. Técnicas de comunicação e apresentação em negócios. Design Think, gestão da inovação. Big Data e mídias sociais. Empreendedorismo e análise de oportunidades. Contabilidade gerencial e finanças corporativas. Sustentabilidade e ética nos negócios. Direito empresarial. Gestão estratégicas e planejamento de marketing. Gestão de pessoas, o Leader Coach. Gestão de vendas e comportamento do consumidor. 40 horas. Business Project. Trabalho de conclusão de curso. 120 horas de Business English Course. Brasil. 60 horas. Imersão internacional. Dublin, Irlanda. Live your dream with Seda. Olhando o setor corporativo, você tem um exemplo de 1, 2, 3 empresas que você fala, eles sabem usar o storytelling a seu favor? É bom. O exemplo principal é a Disney. Mas é corporativo, é uma grande corporação. É uma máquina corporativa. É uma máquina corporativa e que entende muito bem de storytelling, né? A ponto de compram uma franquia como Star Wars por 4 bilhões de dólares e no primeiro filme já tem o dinheiro de volta. Então eles sabem fazer isso muito bem. Mas quando a gente sai do entretenimento, porque o entretenimento vive disso, então é meio que obrigação do Netflix, todos eles sabem muito bem, mas é o core do negócio. Quando a gente vai para outras empresas que não tem isso como core, a gente pega, por exemplo, a Nike. Eu conversei com o pessoal da Nike, eu já dei um treinamento lá, e eles falaram assim, olha, a gente não vende sapato, não vende roupa, a gente vende história. A gente monetiza com o tênis, a gente monetiza com a camiseta, mas o que a gente está vendendo mesmo é a história do Neymar, é a história do Michael Jordan, é a história desses grandes astros
e que vão gerar uma projeção da pessoa que é o consumidor. Então, eles entenderam isso muito bem, não é por acaso que é a marca mais poderosa desse segmento. E que as pessoas não sabem que a Nike era bem menor do que a Reebok e com a estratégia deles, eles deixaram a Reebok lá para trás. Exatamente. Outro exemplo? Coca-Cola. Né, que tem várias frentes de história. É preciso ter um orçamento de Coca-Cola para usar um storytelling a seu favor? Não, é que esses orçamentos são empresas que todo mundo conhece, né? Então fica mais fácil de dar como exemplo. Mas não, tem cervejarias artesanais agora que estão se lançando no mercado e contando histórias muito legais das suas cervejas, de piratas ou duendes ou goblins, e fazendo brincadeiras muito assim, legal. Que só isso já fica mais legal, a experiência de tomar a cerveja. E às vezes contrata lá um escritor, coisa barata, mais barato do que se ele fosse contratar uma empresa para fazer a logomarca, coisa que não é importante também, mas não necessariamente tem que ser um negócio muito caro. É possível fazer, é só uma questão de encontrar essa parceria com quem consiga fazer isso. Porque aí muitas vezes a pessoa então eu vou fazer a história e ela não fica legal e aí rola uma frustração. Mas na hora que você contrata um escritor, ou um jornalista, ou um roteirista para te ajudar nisso, não necessariamente vai ficar uma coisa de outro mundo. Óbvio que quanto maior a sua ambição e quanto mais você queira que mais pessoas conheçam a história, aí tem até uma verba de mídia que tem que entrar no meio. Mas a construção do conteúdo em si não é uma coisa de outro mundo, o custo maior é em tempo, porque qualquer coisa num formato de história demora muito mais tempo. Você vai fazer uma apresentação, vai demorar o tempo da sua apresentação mais o tempo de transformar em história. Então você tem um segundo trabalho, e transformar em história é um processo trabalhoso. Construir personagem, se você não conhecer os atalhos, o caminho das pedras, você pode levar 2-3 meses para fazer um projeto. Conhecendo muito bem o processo, você resolve em uma semana, mas sabendo muito bem o que você está fazendo, não se perder no meio do caminho. O próprio projeto do IT Forum foi um ano de desenvolvimento, mais um segundo ano de continuidade. Então, um ano, toda semana a gente se encontrando e construindo todo mundo junto, uma equipe de 10, 15 pessoas para fazer história, para fazer os personagens, para fazer tudo isso. Então é um processo que ele é trabalhoso acima de tudo. E você acha que, e talvez eu deveria perguntar isso para o IT Forum, mas olhando com a perspectiva do tempo, valeu a pena? Bom, na prática você deveria perguntar isso para o IT Forum, porque eu vou ser, obviamente, suspeito para responder isso. Mas algumas coisas ficaram muito evidentes, não é a minha opinião. Você pega pelo resultado e a opinião dos participantes. Você tem algumas curvas que sempre teve um tipo de avaliação que deu um salto. O mais claro foi a parte de cenografia. Então a empresa que faz cenografia, que é sempre a mesma empresa, que é a Zoom Brasil, eles com a história, com os elementos dos personagens, do tema, de tudo isso, o evento atingiu um outro patamar. Assim, ele ficou muito mais bonito, muito mais instigante, e isso aumentou a pontuação de 1 a 5, subiu de 3,5 para 4,5 a avaliação de cenografia. Por exemplo, se você compara a foto de um ano antes com o ano com a história, parece que é outro evento. Assim. Parece que você saiu de um evento corporativo para uma grande experiência narrativa, imersiva. Então só daí já foi muito legal. Mas teve várias outras coisas. A gente conseguiu muito mais engajamento dos participantes, porque tinha uma gamificação junto. Então além da história, quem participava entrava dentro da história e participava dentro de um game que fazia parte da história. Você não tem o medo da comoditização do storytelling? Todo mundo vai entender de storytelling, então vai ficar uma commodity, que vai virar uma coisa comum, e aí já não é especial. Não, eu acho que isso é mó legal. Se tudo virar história, é mais legal para todo mundo. Porque na hora que um professor começa a transformar a aula dele usando técnicas de storytelling, ele está passando o conteúdo dele. Ele só está usando uma técnica que é mais legal. Se todo mundo começar a usar storytelling, cada um vai ter que encontrar a sua própria forma. A história para o IT Forum, para o IT Media, não poderia ser replicado por um concorrente qualquer, porque aquela história daquela empresa, os personagens são criados em cima da história da própria história da empresa. Então a gente pegou a IT Media. Se a IT Media fosse uma pessoa como ela seria, pegou todas as características dela e daí nasceu a Valentina Vogel, que é uma personagem da história. Aí o IT Forum fosse uma pessoa, nasceu um grupo que é a Ordem dos Guardiões do Tempo. Então a partir da empresa e das marcas, das pessoas é que surgiu a história.
ela é única, ela não tem como ser usada por outra pessoa. Então, nesse sentido, é o contrário, é muito legal, porque a história continua sendo única. A técnica pode ser usada por mais pessoas, e quanto mais gente usar, mais legal para todo mundo, porque a experiência para quem consome a história é muito mais legal. Para nossos ouvintes ou youtubers que estejam vendo, como eles podem entrar em contato com os storytellers? Bom, tem o site storytellers.com.br, né, lá tem mais de 500 artigos, tem tudo isso, e o próprio guia completo de storytelling, né, que você entra na Amazon ou qualquer loja online, você consegue comprar, 2-3 dias recebe, e aí já é um bom primeiro passo para você começar. Mas além disso, se me encontrar, Fernando Palácios, LinkedIn, conversa, toma marca café. O importante é eu adoro história, então a gente vai sempre trocar e é basicamente isso. Eu sei que você está fazendo um projeto pessoal onde você viaja por lugares do mundo e vai contando a sua história. Como está esse projeto? Conta um pouquinho para ele antes da gente finalizar aqui. É um projeto, todo ano eu fico 3 meses viajando, né? E nesses 3 meses eu vou escrevendo um livro. E esse livro e aí entra um projeto, na verdade, até transmediático. Tem uma página no Facebook que tem um personagem do livro, eu viajo como personagem. E aí esse personagem é completamente diferente de mim, ele é super positivista, ele acha tudo lindo, tudo legal. Então ele posta coisas na página achando tudo lindo, e eu no meu perfil pessoal do Facebook falando mal, entendeu? E aí a gente vários contos, até de diálogos que a gente tem, disso tudo, vários embates. Ele quer sair, curtir a cidade, pô, você tá viajando, você tá na Turquia, você tem que aproveitar. Não, cara, tem que escrever o livro, entendeu? Então eu sou o sério responsável, ele é o viajante desapegado. O Yin e o Yang, os pai versus pai. Exatamente. E aí isso é uma dinâmica super legal. E ele é um projeto de vida, assim, eu pretendo terminar ele daqui a 25 anos. Eu dividi o mundo em 25 partes, e aí na verdade agora 20 anos, né? Já foram 5. E aí toda viagem eu escrevo uma página por dia. Vai ser uma enciclopédia, não vai ser um livro. Vai ser uma trilogia. Trilogia? Opa! Eu já tenho o último capítulo do último livro, mas não tenho o segundo capítulo do primeiro. Porque eu vou escrevendo meio fora de ordem, sem compromisso nenhum em entregar. Esse é um projeto que é um projeto pessoal. Vai ter um seriado HBO sobre Vai saber se vai existir daqui 20 anos, se não vai ser realidade virtual, vai ser holografia, o que vai ser, né? Fantástico. Queria agradecer muito você ter vindo ao nosso estúdio aqui para essa entrevista. Muito obrigado. Foi fantástico. O programa MBA Global Business Experience e suas especializações cobrem todas as principais áreas do estudo de negócios, com módulos ministrados por professores bilíngues e conteúdos em português e inglês, além de imersões em Dublin, Irlanda. No Brasil, o programa é composto por módulos na área de gestão de negócios ministrados em português, intercalados com aulas de Business English, ministradas em inglês por professores bilíngues, através de estudos de casos reais de empresas globais, alinhando teoria à prática. Em Dublin, o aluno fará imersão de 60 horas, com estudos de Business English, workshops, palestras em universidades, atividades culturais, visitas e estágios em empresas parceiras. Matérias, 20 horas cada. Técnicas de comunicação e apresentação em negócios. Design Think, gestão da inovação. Big Data e mídias sociais. Empreendedorismo e análise de oportunidades. Contabilidade gerencial e finanças corporativas. Sustentabilidade e ética nos negócios. Direito empresarial. Gestão estratégicas e planejamento de marketing. Gestão de pessoas, o Leader Coach. Gestão de vendas e comportamento do consumidor. 40 horas. Business Project. Trabalho de conclusão de curso. 120 horas de Business English Course. Brasil. 60 horas. Imersão internacional. Dublin, Irlanda. Live your dream with Seda.